Olá, pessoal. Estamos com mais uma edição do Céu da Semana, que já está ficando assim famoso. Muita gente já fica esperando o sábado, o domingo, para compreender e se programar a partir das informações que a gente passa para você no Céu da Semana. Temos uma semana bastante animada, do 31 de agosto a 6 de setembro. Primeiro, uma semana de lua cheia, com a participação honrosa de Urano, ajudando a liberar os assuntos que andam travados. Temos uma conversa difícil de Vênus com Saturno, um tete-a-tete ali, complicado. Vamos saber do que se trata. E temos aí uma troca de jogadores no time. Mercúrio sai do signo de Virgem e entra em Libra, e Vênus sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem. Vamos ver o que dá esse jogo. Eu quero aproveitar aqui a audiência, a atenção de vocês, para convidar vocês para o curso do Mapa da Profissão, onde eu vou ensinar vocês a levantarem todos os indicadores, marcadores astrológicos que funcionam para uma pessoa na área profissional, que podem ser aproveitadas, potencializadas na área da profissão. E nós estamos num momento onde esse tema profissional está preocupando praticamente todo mundo que está ativo, porque está procurando trabalho, ou porque está precisando se reinventar, porque está precisando mexer no seu negócio, porque está precisando mudar de área. Então, para quem está interessado nessa versão astrológica dos indicadores astrológicos, esse é um curso bastante interessante. Aguardo vocês. Vamos aos destaques da semana. Dia 31, segunda-feira, ainda estamos sob os efeitos colaterais da oposição de Vênus-Plutão que ocorreu no domingo, na véspera. Então, ainda estamos naquela situação de viver desafetos, né? Dores afetivas e ainda com aquela dificuldade de final do mês de fazer as contas caberem no orçamento. Não gaste demais, não se divide, porque ainda estamos com essa contabilidade perversa, negativa dos efeitos de Vênus-Plutão. Na terça-feira, temos o primeiro destaque importante da semana. Mercúrio, na sua série de conversações, desde a semana passada, agora se encontra com Plutão. Um trígono perfeito entre Mercúrio e Virgem e Plutão em Capricórnio. Se não resolvermos os assuntos pendentes dessa vez, não resolvemos mais. O que acontece com Mercúrio e Plutão de positivo? Primeiro, conversas, papos, encontros desarmados, onde as pessoas estão dispostas a ir ao fundo da questão, chegar ao movimento mais verdadeiro, em vez de ficar embrumando, se defendendo, se protegendo, atacando. Se a disposição for de resolver, a conversa é super positiva e eu diria que remove as impurezas, os ruídos da comunicação. A gente atinge a mente do outro e deixa que o outro atinja a nossa mente, de modo que os desentendimentos são varridos. Excelente para retomar assuntos de papéis. Sabe aquela papelada difícil, documento difícil, informação difícil, que não anda, que cada hora tem uma exigência a mais? Pois muito bem, mergulhe na papelada que a gente consegue destrinchar o assunto. Fique ligado nas pessoas que te procuram assim do nada, pessoas do passado, pessoas que você não vê há algum tempo e que surgem assim com um alô, como vai, tudo bem, como você tem passado, ou por encontros, né, que na realidade são reencontros. Essas pessoas têm alguma coisa muito importante para lhe dizer, uma informação preciosa para passar para você. Fique atento a isso e não minimize esses encontros do passado, esses reencontros. Também, um assunto para o qual você não encontrava uma solução. Vira e mexe, você esbarrava no mesmo assunto e não conseguia tirar aquilo da sua cabeça. Pois muito bem, agora uma revisão desse assunto vai colocar diante de você uma outra versão que estava encoberta para você, você mesma que não via, e agora você vê. Quando a gente vê, a gente encontra a solução.
E, finalmente, reapresente propostas, projetos, medidas ao Congresso, ao Senado, ao presidente da República, ao vizinho, ao síndico, uma proposta de trabalho, porque as peças do tabuleiro se moveram e agora você encontra uma possibilidade, uma aceitação da proposta que tinha sido negada ou indeferida algum tempo atrás. Na quarta-feira, dia 2, nós temos a entrada da lua cheia. Vocês sabem que a lua cheia, ela corresponde à segunda fase da lua nova que abriu esse período. E ela indica o que vai se passar nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, até a próxima lua nova, que vai ser no dia 17 de setembro. Então, tudo que estiver contido no mapa da lunação, da lua cheia, é o que tende a ficar em vigor, a ganhar força durante essa passagem até a lua nova, do dia 17 de setembro. Vamos ao cenário dessa lua cheia. Ela se dá no grau 10 e 12 de peixes. Vejam onde cai no mapa de vocês esse grau, né? 10, 12, 13, 14, 11, 9 de virgem ou de peixes. É ali que vai se dar esse impulso de crescimento. As coisas enchem, né? O tanque enche, ok? Graças a Deus. E temos a honrosa participação de Urano, pegando essa lua cheia no grau exato. Fala-se tanto em inovação, você tem que se renovar, você tem que se atualizar, você tem que se reinventar. Pois muito bem, essa lua cheia é para isso. Se a gente tiver que se inovar, os meios, o formato de trabalho, de vida, de adequação, de adaptação, não há momento melhor do que esse para um impulso, para experiências novas, ou seja, e não repetidas em relação ao que a gente faz sempre. Essa é sempre a função de Urano: surpreender, inovar, renovar, atualizar, criar, ok? Temos alguns quadros difíceis nessa lua nova, com a presença de Vênus, fazendo um desafeto aqui para Saturno e outro para Marte. Eu vou descrever isso um pouco mais para frente, mas é uma indicação de que a economia ainda não ganhou a força, o impulso, a saúde que todos nós esperamos e apostamos. Ainda tem muita coisa paralisada, fechada, receios de investidores, um clima de insegurança, medo de arriscar. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E, finalmente, Mercúrio quadrando os nodos, também nessa lua cheia, que vai até o 17 de setembro, falando ainda de uma fase de desorientação, ou seja, não temos informações suficientes para podermos fazer uma projeção para onde as coisas vão se encaminhar. Ainda estamos tateando. Dia 3, na quinta-feira, nós temos o segundo encontro interessante, muito interessante, de Mercúrio. Agora é a vez de Saturno. Mercúrio em Virgem com Saturno em Capricórnio, para este momento que estamos vivendo, de indefinição, de chutômetros, de achômetros, de incertezas, de dados vagos, imprecisos, contraditórios, fake news e esse carnaval de informações que nos deixam cada vez mais incertos, fazendo com que a gente tenha que seguir nossa própria cabeça, nosso próprio bom senso. Pois muito bem, essa trégua que Mercúrio e Saturno trazem, que o céu nos dá de presente durante esses 2, 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado, é muito interessante para a gente conseguir finalmente extrair dados, informações precisas, concretas, concisas, plausíveis, estabelecer prazos, fechar contratos, rever roteiros, né? Organizar papéis, finalizar assuntos de papéis pendentes, projetos e propostas que vinham sendo já estudados há algum tempo, já estavam em negociação há algum tempo, e ninguém batia o martelo, ninguém fechava, porque estava esperando
esperando, esperando. Pois muito bem, Saturno diz assim, o Deus do tempo, Deus do Cronos. O tempo chegou, pode fechar sua proposta de aluguel, de locação, de venda, de compra, de contratação, de exportação, de importação, de aquisição, porque temos alguma margem de segurança, né, nas avaliações, né, nos dados que nos permitem fechar negócios bacanas e seguros. O que é contratado, combinado no ciclo de Mercúrio e Saturno é cumprido. Se a gente tiver também que definir, detalhar projeto, as etapas que ele vai ser lançado, feito, concluído, realizado, aqui a gente consegue estabelecer tintim por tintim. E aí a situação funciona, porque ela foi muito bem organizada, muito bem pensada, muito bem projetada. Não tem nada vago, nada no ar, como eu falei, nada de chutômetro. Então, a gente tem que aproveitar esse ciclo, esses 3 dias aqui, ao máximo, extrair tudo que a gente puser. Vamos botar ali na planilha Excel, tudo que a gente quer realizar, detalhar como a gente vai fazer isso, a que custo, a que prazo, em quanto tempo, em quantas etapas, que aquilo sai. Porque essa turma Mercúrio e Saturno é de avaliação muito severa e muito pragmática. Portanto, as coisas se tornam execuíveis quando feitas dessa maneira. Na sexta-feira, dia 4, nós temos um mau encontro entre Vênus e Marte. E o complicado é que vai ser um mau encontro duradouro, porque essa combinação Vênus quadrado Marte está congelada, fixada no mapa da lua cheia. Então, os seus efeitos colaterais vão se perpetuar até a próxima lua nova, no dia 17 de setembro. É só vocês imaginarem um Marte em Áries cutucando, estimulando, impulsionando, provocando uma Vênus em Câncer. É uma combinação realmente desastrosa, né? Realmente que não funciona, é uma mistura que não funciona bem. Basicamente é o seguinte, muito cuidado com os riscos financeiros. Aquela decisão financeira, aquela aquisição, aquela compra, aquela venda, é aquele movimento financeiro que a gente faz assim no impulso, meio sem pensar, na base de depois eu vejo como eu pago, depois eu vejo como é que fica, depois eu me arranjo para solucionar. Então eu topo de repente uma proposta, ou me meto em negócio ou em operações com muito pouca segurança, muito pouca avaliação. E com certeza, nesse momento, o risco não trará benefícios. Estamos falando da parte financeira, mas também, como Vênus está ligado a benefícios, está ligado a prazer, está ligado a satisfação, é um pouco assim, quer ver, depois dessa fase prolongada de privação, de frustração, de pouco prazer, meio a gente está fazendo qualquer negócio, topando qualquer parada, se arriscando na base do impulso, do instinto, para ter algum prazer, alguma gratificação. Tipo assim, vale a pena o risco. O risco de saúde, o risco financeiro, o risco de se aventurar por onde a gente pode ter um prazer, uma satisfação muito momentânea, mas que na realidade acaba não trazendo muitos benefícios. Mas na base assim, vou e pronto, top pronto, preciso dessa graça, desse doce da vida, e aí a gente nem sempre avalia as consequências. E na parte afetiva, está muito mais para os crushes, para as paqueras, para as aventuras, para os flertes, para as seduções instantâneas, para o prazer, né, para a libido, para realizar a libido, um desejo sexual, do que para satisfazer as emoções delicadas e o espírito romântico da Vênus em Câncer. Tem essa coisa do desejo, tem essa coisa da paquera, tem a coisa da aventura, tem a coisa do momento, mas não tem muita garantia dos entrelaçamentos e da nutrição que os afetos trazem. Quem vem salvar a honra do dia, mas também dessas 2 semanas do mês, é o terceiro encontro de Mercúrio da semana, agora com Vênus.
Mercúrio em Virgem e Vênus em Câncer. Essa dupla, essa dobradinha, essa sim funciona. Interessante porque essa dupla também vai estar presente no desenho do mapa da lua cheia. Portanto, os seus efeitos também duram até 17 de setembro, quando entra a nova fase da lua nova. Graças a Deus. O que eles estão armando para a gente? Primeiro, fique de olho nas ofertas, nas promoções que vão surgir. Sabe aquela listinha que a gente tem de equipamentos para comprar, de eletrônicos, eletrodomésticos, ou uma blusinha que eu preciso, um tênis novo, aquela listinha que a gente faz aguardando só um alerta de promoção, pois ela vai chegar. E aí você compre sim, mas só os itens que estiverem na sua lista. Porque a história de Mercúrio em Virgem com Vênus é o seguinte: adquire e compre o necessário, o que você está precisando, o que você vai usar, o que vai funcionar para você. Apenas isso, nada de muito luxo. O comércio parece que está dando sinais de melhoria. Aos poucos, é como se as empresas, os negócios, as lojas fossem encontrando o formato certo de funcionar e de atrair seus clientes. E os clientes, por sua vez, também vão encontrando a sua maneira, o seu formato, o seu jeito de fazer as suas compras, as suas aquisições, seja online, seja porque visita as lojas onde se sentem mais seguros, né? Onde os protocolos sanitários estão sendo realizados com bastante eficácia e bastante atenção, a coisa vai se tornando atraente. É muito interessante também esse ciclo, porque Mercúrio em Virgem está associado muito a essa coisa de fazer conta, na ponta do lápis, tintim por tintim, item por item, isso custa tanto, eu gasto tanto com isso, eu gasto tanto com aquilo, de uma maneira muito detalhada e muito organizada. E com isso pode até sobrar algum saldo. Essa que é a história de Mercúrio e Vênus, quer dizer, uma organização de pensamento, uma análise muito detalhada dos custos, gastos, orçamentos, pode gerar benefício atrás de benefícios. Fique atentos a uma proposta de trabalho, de negócio, de serviço, de possibilidades que tem embutido um bom potencial de benefício. Essa dupla também favorece o voltar a refazer contatos sociais com os amigos, com aquelas pessoas que nós amamos e das quais estamos afastados por tudo isso que nós estamos sendo forçados a viver. Então, retomar o contato não é tanto fazer amizade nova ou contato com pessoas novas, não. É com aquela turma habitué, a turminha de sempre, a turminha com que a gente é realmente relacionada, ligada, emocionalmente ligada. A gente está sentindo uma falta enorme dessa turminha, pois, muito bem, essa dupla veio autorizar a gente se reaproximar, buscar de volta essa turminha querida que faz parte da nossa lista de bem-querer. Na parte afetiva, também essa dupla é muito bacana. Por quê? Mercúrio em Virgem nos dá uma certa capacidade de análise, de realismo, de observação atenta, para não deixar que a gente se engane afetivamente com falsas possibilidades ou com aquilo que finalmente não vai fazer bem para os nossos afetos. Como se fosse conselhos racionais, pragmáticos, analíticos, para conduzir, direcionar as nossas escolhas afetivas, onde a gente está botando o nosso afeto. Como se fosse uma equação mais ou menos assim: uma cabeça arrumada promove um coração arrumado. Dia 5, no sábado, ocorre aquela tal troca de jogadores, né? No time, como eu havia mencionado para vocês no spoiler. É a entrada de Mercúrio no signo de Libra, sai de Virgem e entra no signo de Libra. E permanece aí nesse signo até o dia 27 de setembro, mas se dá o trabalho de voltar no dia 27 de outubro e fica até 10 de novembro, nessa segunda
volta, repetindo, de 27 de outubro a 10 de novembro, na segunda volta. Agora, até 27 de setembro, a partir do dia 5 de setembro, no sábado. Bom, Mercúrio em Libra, além de ajudar toda a parte de negociação, tudo que a gente tiver que fazer um acordo, né? Um acordo entre as partes, uma negociação entre as partes, em todos os sentidos, sentidos pessoal, familiar, afetivo, financeiro, de negócios, com parcerias, é bastante interessante. Qualquer situação é muito mais provável, né? Muito mais fácil a gente fazer acordos, alianças, não é? Procurar parceiros, né, para formarmos alianças. Um ponto interessante, voltar a praticar ou tentar experimentar o discurso, a narrativa gentil, diplomática, em vez da agressiva, belicosa e provocadora. Vamos ver o efeito extraordinário que isso causa em relação à boa vontade do outro, quando a gente tem essa postura mais gentil, mais amável, poupando o outro das nossas frustrações, sem que a gente jogue no outro, projete no outro as nossas feridas. Um pouco de imparcialidade nos discursos, na percepção das ideias, na escuta, vai ajudar muito os relacionamentos. Mas o que eu diria basicamente assim, diante de qualquer situação, qualquer impasse, de qualquer natureza da vida, vamos colocar aquela situação, olhar para aquela situação, fazer com que a nossa mente coloque aquela situação entre os dois pratos da balança, aqui e ali. Tem sempre um outro lado. E, geralmente, nesse caso, o certo, a verdade, vai estar no meio. Experimenta fazer dessa maneira. Fechamos a semana com chave de ouro e no domingo, dia 6, temos uma segunda troca de jogadores no time. Agora é a vez de Vênus deixar o signo de Câncer e entrar triunfante no signo de Leão. Basicamente, o recado é o seguinte, a duração dessa permanência de Vênus em Leão vai até 2 de outubro, portanto, temos um mês todo. Voltar a buscar os prazeres dos quais nos privamos e que nos enchem o coração de alegria. Voltar a ter confiança no afeto. O coração volta a pulsar com entusiasmo e confiança. E, principalmente, buscar os amores, os afetos que nos tragam alegria, que nos tornem mais vibrantes e exuberantes. E nos afastar daqueles que não nos homenageiam e nos deixam sempre inseguros e de baixo astral. Para Vênus em Leão, isso não é um bom sinal para amor. A economia também deve mostrar, por algum motivo, sinais de otimismo e confiança, e os investidores, os consumidores, os clientes voltam a apostar de novo com mais confiança na economia e nos seus negócios. Bom sinal. Gente, uma boa semana para vocês. Curtem bastante esses conteúdos que eu passei para vocês, porque tem muita coisa aqui para aproveitar. Até breve.